Oi, amores! Sejam bem-vindos à Casa da Tranquilidade e Cura. Aqui eu trato todos com muito carinho, como parte da minha família. Estou aqui para acolher e ajudar. Aqui sou mãe, irmã e filha. E nessa casa todos nós nos ajudamos e nos acolhemos. Juntos podemos nos curar, nos apoiar e crescer. Se você procura um lugar de apoio e amor incondicional, chegou no lugar certo. Sejam todos muito bem-vindos ao meu coração. Bem-vindo, amores! Para quem está aqui pela primeira vez, acabou de chegar, ainda não conhece o canal, eu sou Pandora e sou clarividente, clareaudiente, eu sinto energias, eu acesso vidas passadas e essa é minha forma de fazer leitura de cartas. Os meus mentores também trazem elementos, informações para fazer vocês se sentirem conectados, para ajudar nos processos de cura de vocês. Então, uma música que eu fale, um filme que eu cite, um livro, uma história que eu conte, tudo isso faz parte da leitura. Então, preste atenção, são elementos que são importantes, que vão ajudar vocês a se curarem. Encontrar respostas para coisas que vocês estão procurando. Então, se eu citar algum filme, algum livro, uma música, se eu puder deixar o link, vai ficar na descrição do vídeo. Músicas ficam na playlist de músicas do canal, é só procurar. Aqui caiu a Lua e a Rainha de Paus. A Lua com a bruxinha do tarô. A Rainha de Paus. Sabe aquela mulher que tem um instinto, uma habilidade para perceber as coisas? Coisas que acontecem que ninguém percebe e ela capta. Ela entende. É essa energia que eu tô sentindo aqui. Ainda caiu a Imperatriz, o 10 de paus e o carro. As cartas caíram em conjunto. Primeiro caiu 2, caiu 3. Se vocês sentirem a minha emoção durante a leitura, tem algumas músicas que me emocionam bastante, principalmente quando são trazidas pela espiritualidade. Mas tem uma música em especial que toda vez que eu escuto ela, eu me emociono muito. Só de ficar com ela na cabeça, eu me emociono, meu coração acelera e ela tá aqui bombando na minha cabeça. São duas cantoras que cantam. Uma canta em alemão e a outra canta em francês. Que é a Namika, canta em alemão e eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela. E a que canta em francês é a Zaz, que por sinal eu adoro a voz dela.
Mas toda vez que eu escuto essa música, eu dando a chorar, que eu não sei, eu não consigo nem entender direito por quê. O nome da música é Liebe ist. Eu não sei se também se é assim se pronuncia, porque afinal de contas eu não sei falar alemão, né? Mas pelo menos por enquanto não. Mas eu vou deixar até na playlist de música do canal, porque de repente vocês podem se interessar e eu tô aqui, penso e choro. A música, eu não sei nem se era para leitura, mas do jeito que eu tô emocionada e ela não sai da cabeça, então eu vou levar em consideração que é sim para leitura. A Namika, que canta em alemão, a parte da música que ela canta, ela diz que o que é amor e o que é paixão. Qual é a diferença? Que ela não consegue entender. Aí durante a música ela fala que ela não consegue compreender os sentimentos, que ela já procurou informações nos livros, já procurou informação com as pessoas e ela não consegue entender. Que ela está aberta para entender, mas ainda não conseguiu. E a parte das As, ela já é uma parte onde é bem mais emocional. Ela acredita no amor, ela sente o amor com muita intensidade, ela quer o amor com muita intensidade, ela sente no ar, ela sente na água, ela quer viver o amor da melhor maneira possível. E enquanto a outra fala que não entende o amor, a minha interpretação eu entendo que ela procura ver no amor algo racional, procura entender o amor como algo racional, algo que se pode aprender nos livros, que pode passar assim, de boca em boca, ensinar como se ensina a história, matemática, geografia, inglês. Enquanto uma é muito racional, a outra é muito emocional. Entende o amor e quer viver em toda a sua intensidade, toda a sua perspectiva, sabe? Com tudo que ela consiga absorver de estar junto da pessoa que ama. Tem uma parte da música que eu acho linda, que diz que quando dois corpos se entrelaçam, os corações se beijam. Eu acho lindo isso. Então, se por acaso a voz embargar, vocês sabem que é por causa da música que está na minha cabeça. Eu até esqueci de tirar as outras cartas. Ali, eu esqueci de falar, e é o tarô dos dragões celtas. Há um tempão que eu não tiro carta. Não faço leitura com eles. E agora vou tirar o tarô das corujas. E no final eu vou usar o baralho dos duendes. Tem uma energia aqui bem elemental, bem espiritual na leitura. O 3 de espadas. Opa, de cabeça para baixo. O 6 de espadas.
Esse aqui caiu. O 6 de pentáculos. É o 6 de ouros. Eu vou tirar aqui o fundo do maço com o 2 de espadas. E como essa aqui sair também junto, o 9 de espadas. E aqui no tarô das corujas, o 3 de ouros. O 3 de pentáculos. Deixar aqui do ladinho. Para depois... Eu acredito que por causa da música que tá na minha cabeça, por isso que eu falei que eu entendo que uma é muito racional, a outra é muito emocional. Sabe, entende o amor, quer viver o amor da melhor forma, com tudo que ela tem direito, e a outra busca racionalidade no amor, nas relações, nos sentimentos. A ideia que vem é que vocês, ou nessa vida ou em vidas passadas, se envolveram com alguém que tinha essas características. Vocês tinham essas características. Um era muito emocional, sentimental, tinha as emoções, os sentimentos à flor da pele e buscava isso, viver o amor na sua totalidade, e a outra pessoa era completamente racional. Buscava a explicação do que é o amor, o que sente, por que sente. E vocês muitas vezes entraram em... Veio na minha cabeça combate. Brigaram por causa disso, discutiram por causa disso. Vocês não conseguiam se entender. Um queria que... Não sei se era vocês ou se a outra pessoa queria que vocês sentissem da forma que ele sentia, ou se ao contrário, vocês queriam que a pessoa sentisse da mesma forma que vocês. Que gostasse, que quisesse o amor, que... Sabe, que queria que estar sempre juntos, sempre abraçados, sempre vivendo, curtindo esse amor da melhor forma. Me dá a sensação até um pouco de irresponsabilidade, por causa de uma imagem que veio na minha cabeça. Veio uma imagem de filmes assim, tipo década de 60 para 70, do começo dos hippies, que os casais se apaixonavam com muita intensidade, vivendo aquela liberdade, e era tudo muito intenso, muito forte, e de repente acabava. Da mesma maneira forte e intensa que vinha, também ia da mesma forma. Daqui a pouco começava com outra pessoa. Foi essa imagem que veio. E, por consequente, a outra pessoa que vocês conviviam, seja nessa vida ou em vidas passadas, também queria que vocês pensassem da mesma forma.
me dá a sensação como se essa pessoa se incomodasse com a sua emoção, com a sua intensidade. De repente eu posso estar falando para alguns escorpianos ou escorpianas que já tiveram um relacionamento assim nessa vida, com pessoas que pensavam de forma diferente de vocês em relação aos sentimentos, ao relacionamento. E agora minha mente deu uma apagada agora. Sabe, eu tava falando com vocês e de repente eu esqueci absolutamente tudo que eu tinha falado. Eu fiquei procurando assim, o que eu acabei de falar? A sensação que me dá é que vocês, seja nessa vida ou em vidas passadas, eram tão intensa, ou a outra pessoa tão intensa, que tinha hora que vocês perdiam a noção das coisas. Sabe, a cabeça dava uma voada, ou vocês ficavam completamente desnorteados ou desnorteadas, sem saber o que fazer, tamanha intensidade, porque vocês não conseguiam sentir da mesma forma. Como eu falei da música, vocês procuravam racionalidade em tudo, ou vocês ou a outra pessoa, nessa vida ou vidas passadas. Encarar os relacionamentos de forma muito racional. Ah, não, eu envolvi com certa pessoa, eu gosto dela, eu sinto desejo por ela, então a gente vai se envolver. Não, a gente vai sair, vamos nos envolver, depois de não sei quantos meses nós vamos ficar noivos, depois de não sei quantos meses nós vamos nos casar, depois de não sei quantos meses nós vamos ter filhos, depois os nossos filhos vão para determinada faculdade. Os filhos nem nasceu ainda e já está pensando, racionalizando como que vai ser a criança, qual faculdade que vai, qual colégio que vai, qual a faculdade que vai. A sensação é essa, sabe? Pessoas que, apesar de ter sentimentos importantes uma pela outra, a divergência veio na minha cabeça de interpretação das emoções era muito grande. Caiu a Imperatriz aqui também, não caiu no jogo? É aqui, ó. Caiu a Imperatriz aqui e o Imperador aqui, que eu não tinha nem reparado. Junto com o Pajem de Paus e também com o 6 de Pentáculos, com o baralho das corujas. Eu olhei aqui para a carta do Imperador e veio na minha cabeça meticuloso. Sabe, essa pessoa, vou dizer assim, o masculino, e eu não estou falando de sexo, pode ser vocês, mulheres, que se identificam com mulheres mas tem uma energia masculina. Vocês são do sexo feminino, mas têm a energia masculina. E pode ser realmente um homem que tem a energia masculina. Alguém muito pé no chão, muito meticuloso, como eu ouvi, racional, como a música. A ideia aqui, que veio agora para mim, que eu senti de vocês, independente se é dessa vida ou de vidas passadas, acredito que essa emoção toda foi justamente porque vocês, a voz da Zay está na minha cabeça, vocês amavam muito essa pessoa, mas não sentia que ela correspondia
Da mesma forma, vocês queriam tudo mais intenso, mais forte. Se beijava, queriam um beijo mais intenso. Se era um carinho, queriam um carinho mais intenso. Queria que a pessoa falasse que amava, que sentia, e a outra pessoa não correspondia. Muito provavelmente compartilhava com vocês muitas coisas, gostava de muitas coisas parecido com vocês, mas não conseguia transmitir da mesma forma. Sabe, por mais que vocês dessem as sentimentos, sabe, se doasse muito para a relação, a outra pessoa se colocava mais para trás, mais na dela, mas não porque não sentisse as emoções, não gostasse de vocês, mas porque não sabia fazer diferente. Enquanto um era bem jovem, emocional, não necessariamente da idade, mas a mente, sabe, jovem, estava sempre querendo descobrir coisas, fazer coisas, a outra pessoa era muito racional, muito pé no chão. Tudo que fazia era na base do pensamento, do cálculo, do método. E isso se tornou muito difícil para vocês. Porque vocês queriam mais. Queria, de repente, vocês tinham uma relação e queria logo aprofundar na relação, e essa pessoa se mantinha mais fria, mais pé no chão. Numa parte da música, na parte da música que é cantada pela... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela de novo. Que canta em alemão. Ela fala que ela procurou saber nos livros, entender o que é o amor, o que é a paixão, a diferença. Procurou nos livros. Ela fez meditação para poder entender. Ela procurou informação com as pessoas. Ela procurou fazer, sabe, até filosofar sobre o assunto, mas não conseguiu entender. Estava aberta para entender, para vivenciar aquilo, mas não conseguia, ainda não tinha conseguido entender os sentimentos. O que é amor, o que é paixão. Como diferenciar, como sentir. E aqui eu estou olhando a carta do 6 de espadas. Não estou nem olhando pelo naipe, e sim a sensação que eu senti dela. Como se um de vocês tivesse ido embora. Ou vocês, ou a outra pessoa. Em algum momento... vocês resolveram se separar. Ou você desistiu, ou a outra pessoa desistiu. Seja quem for que desistiu, não foi algo fácil para nenhum dos dois lados. Por causa das emoções que eu estou sentindo e da energia que eu estou vendo aqui. Emoções muito difíceis. A convivência junto era difícil, porque vocês não conseguiam equilibrar os sentimentos. Mas também o ir embora também foi muito difícil para os dois lados. Tanto ficar junto era difícil, como também ficar só também era muito difícil.
foi muito difícil. Foi um peso. A sensação que me dá aqui com a carta do 10 de paus é que o peso foi muito grande. Vocês, em muitos momentos, caíram, sofreram pra caramba. De repente pode ter embarcado em outras relações para suprir a falta que essa pessoa fazia, mas não deu certo. Nenhuma pessoa conseguia substituir essa pessoa na vida de vocês. E de novo, amores, pode ser coisas dessa vida e pode ser de vidas passadas também. Se for de vidas passadas, essa dor está aí dentro de vocês. Desse amor não resolvido, dessa relação não ter dado certo, por você não ter sido ouvida ou ouvido, para a outra pessoa não te entender, independente de que lado, qual lado seja vocês. Se era a pessoa que era mais fria, metódica, e procurava controlar todos os sentimentos, muitas das vezes nem entendia os sentimentos, ou se era você que era todo coração. Seja qual lado, né? Quem vocês foram, ou quem vocês são, se é um relacionamento dessa vida, foi algo muito difícil, atribulado, a ponto de deixar vocês desequilibrado, desgostoso ou desgostosa da vida, infeliz. Para algumas pessoas vocês podem ter tido raiva da outra pessoa não ter te entendido. Por que não entendeu? Se era tudo tão simples. Por que dificultar, o relacionamento? Para que sentir as emoções tão fortes? Meu chakra do plexo solar e o chakra sacral estão quase que chegando na minha coluna. Sabe, eu tô sentindo o meu umbigo, o meu estômago colar lá nas minhas costas. Tamanho o aperto que esse não entendimento de vocês não conseguindo se entender, a necessidade de controlar a relação, de querer que o outro pensasse da mesma maneira que vocês, vivesse a história, o relacionamento da mesma forma. Um relacionamento precisa ter um equilíbrio, né? A gente não é porque ama muito uma pessoa que a gente tem que se esquecer de quem é. Tem que mudar radicalmente os pensamentos ou as atitudes porque a outra pessoa quer que mude. Se você está num relacionamento e sente que deve mudar, sente que, de repente, né, no caso dessa história que eu estou sentindo, vocês sentem que... Nossa, tá difícil, peraí, eu vou beber uma água. E eu tava falando, amores, se essa relação de vocês, né, se é isso que eu tô relatando aqui, é de vidas passadas, vocês sofreram bastante e podem ter vindo nessa vida com dificuldade no relacionamento, dificuldade de se entregar, dificuldade de se abrir para relacionamentos mais intensos, mais fortes, se entregar realmente para um relacionamento.
justamente por essas experiências, por essa experiência doída de outras vidas. E também pode ser que vocês nessa vida tenham tido esse tipo de relacionamento e sofreu pra caramba, e depois que esse relacionamento acabou, você não conseguiu ter o mesmo, não conseguiu se envolver da mesma forma com alguém. Acabou ficando mais frio, mais fria, mais indiferente, com dificuldade de acreditar nas outras pessoas. Eu olho aqui para esse dragão aqui e a fisionomia que eu enxergo nele é uma fisionomia assim mais negativa. Alguém assim mais frio, mais até um pouco egoísta. De repente vocês ou a outra pessoa pode ter realmente ficado nessa vida, sabe, do tipo de pessoa que quer conquistar todo mundo, quer ter várias relações, mas não se apega a ninguém. Justamente porque viveu uma relação assim, que o coração ficou ferido, magoado e não quer sofrer de novo. Muitas das vezes inconscientemente culpa as outras pessoas, sem as outras pessoas ter culpa de nada. Não é porque você teve uma relação com alguém que a pessoa te tratou mal, que significa que todas as outras relações que venham depois dela, as pessoas pensem da mesma forma ou ajam da mesma maneira. Não dá pra gente achar que todas as pessoas são iguais. Considerar todas as pessoas iguais, que elas vão se comportar da mesma maneira, que todas as mulheres são iguais à mulher que não te entendeu, que te deu um fora, ou também no caso dos homens. Que todo homem é frio, calculista, ou então vai agir da mesma maneira que o outro agiu com você. Claro que isso é uma coisa, muitas das vezes, inconsciente. Muitas das vezes a gente não consegue entender que está agindo dessa forma. Às vezes pode, claro, ter mesmo uma atitude mais fria, não querer me apegar, não vou me apegar em ninguém, não quero saber de amor, vou só viver a vida e vou viver a vida como se estivesse no carnaval, que chego, dou beijo, abraço, agarro ali atrás do carro e meto o pé. Aqui a lua, a rainha de paus e o 3 de espadas. Como eu falei no começo, que a lua e a rainha de paus juntos, a rainha de paus, ela tem muita energia, ela tem muita força, eu interpreto assim, ela tem muita intuição, porque o naipe de paus é muito ligado à espiritualidade. Ela tem uma energia de viver, de fazer as coisas. E, como eu falei antes, tem uma percepção muito forte, muito grande das energias, das pessoas. Tem uma sensibilidade, uma intuição bem acentuada. Mas aqui com o 3 de paus, é como se você tivesse sido assim em outras vidas, sabe? Alguém muito intenso, muito forte, muito intuitivo, espiritual, alguém que
estava sempre transbordando de energia, tinha uma sensibilidade, uma intuição muito elevada, uma conexão com a terra, com o lado espiritual. Mas a partir do momento que se feriu, se machucou muito, você foi fechando tudo isso. Essa sensibilidade, essa intuição, essa conexão com a terra, com o espírito, você foi se fechando, se anulando justamente por causa dessa dor. Por ter sofrido demais por causa desse relacionamento que não deu certo. Ou para vários relacionamentos. De repente, você e essa pessoa já tiveram várias relações em várias encarnações e repetiram basicamente a mesma coisa. Não conseguiram se equilibrar, não conseguiram encontrar um meio termo na relação. Que achar que o outro tinha que ser igual a você e o outro achar que você tinha que ser igual a ele. E não encontrar um meio termo, um ponto de equilíbrio entre vocês dois. Num relacionamento, uma hora um tem que ceder, o outro retroceder e vice-versa. A gente tem que buscar um ponto de equilíbrio para que ninguém saia ferido, para que ninguém saia anulado. Se a gente fica num relacionamento e se anula o tempo todo, vai chegar um momento que esse relacionamento não vai fazer mais sentido. Você vai acabar deixando de gostar da outra pessoa, vai ficar até com raiva dela. Aqui o que eu sinto é que vocês tinham toda essa sensibilidade, essa espiritualidade, mas por ter ferido o coração dessa maneira, por esse relacionamento ser muito intenso, muito forte, por vocês terem essa conexão e essa sensibilidade muito, muito alta, os relacionamentos também passavam a ser muito intensos. E quando essa pessoa especial não conseguiu entender vocês, que vocês se separaram, você foi se anulando, se calando, foi diminuindo a intensidade, foi diminuindo a sua sensibilidade, foi guardando seus sentimentos para não se ferir de novo, para não se magoar de novo. Aqui com a carta da lua veio na minha cabeça gélida. Você foi se tornando cada vez mais frio ou fria, sabe? Muito racional. Pode ser até que antes dessa relação que eu falei que por causa da música, uma é muito racional e a outra muito emocional. De repente, vocês podem até ter em um momento vocês foram essa intensidade toda, esse amor todo, sabe? Essa conexão, esses sentimentos elevados, de amar muito, de querer estar sempre junto. Alguém que tinha o coração muito aberto. Por causa dessa relação que não deu certo, você acabou invertendo os papéis. Você acabou se transformando na pessoa gélida que você achava que o seu parceiro ou parceira de outras vidas era. Você foi subjugando os seus sentimentos, as suas emoções, justamente por causa desse relacionamento que não deu certo, por você ter sofrido muito. Aqui o 2 de espadas, o 9 de espadas e o 3 de ouros. Durante muito tempo, esse sofrimento atormentou a cabeça de vocês. E acredito, durante muitas encarnações, essa dor continuou. Esse medo
de sofrer de novo, de se machucar de novo. Tomou a vida de vocês durante muitas encarnações, ou nessa vida mesmo. Até hoje existe esse medo aí dentro de vocês de se magoar, de se ferir de novo. De você ser abandonada, rejeitada por alguém que você gostava muito. E você acreditava que a outra pessoa gostava de você. Mas quando a outra pessoa foi embora, você deixou de acreditar. Interpretou que aquela pessoa não gostava nem um pouco de você. Então você sentiu mais ainda a dor. Se sentiu humilhada, trapaceada, enganada ou enganado, trapaceado. Mas como eu falei algumas leituras atrás, sabe, no relacionamento a gente precisa conversar. Eu acredito, sinceramente, por causa da emoção que eu estava sentindo da música, pela energia dessa carta aqui, e o que veio na minha cabeça, essa pessoa a espiritualidade vai colocar essa pessoa de novo na vida de vocês. Ela tá para chegar na sua vida. Pode ser que vocês já se conheçam, já tenham tido um relacionamento que não deu certo e se afastaram. Muito provavelmente a espiritualidade, claro que não é para todo mundo, né? Vocês sabem disso, eu tô acostumada a ver leitura de tarô e sabe que aquilo que se fala na leitura não é para todo mundo. Pode ser para você, pode ser que não seja. Então você tem que analisar se isso que eu estou falando tem a ver com você. Se tem a ver com a relação que você tem com alguém nessa vida. Ou já teve. Essa pessoa tá para chegar na vida de vocês. Por isso é que eu tenho falado tanto com vocês, a espiritualidade tem trazido isso, porque essa pessoa tem um propósito com vocês, muito provavelmente para vocês se curarem dessas relações que não deram certo em vidas passadas. E vocês planejaram se encontrar de novo para se curarem. É claro que o tempo da espiritualidade não é nosso. Quando a espiritualidade fala, tá chegando. Mas não tá chegando, pode ser que seja para algumas pessoas. E você encontra com a pessoa amanhã, saiu de casa para trabalhar e dá de cara com a pessoa. Pode ser. Para alguém, nada é impossível, né? Nada, com a espiritualidade, nada é impossível. Mas para algumas pessoas, pode ser que demore 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Mas ela tá na sua energia. Isso é um propósito de vocês. Um propósito de vida. Vocês precisam passar por isso para se libertar desses sentimentos em relação ao amor. Vocês conseguindo se entender. Tirar essa necessidade de controle. Respeitar um ao outro. Cuidar um do outro. Eu olhei aqui para a carta, me deu a sensação assim, como se aqui as 2 corujas fossem você e essa outra pessoa. E ali a outra coruja de cima é a espiritualidade mostrando o caminho. Eu vi a coruja sentir como se fosse um guarda de trânsito. Não, é por ali, ó, é por aquela rua dali que vocês têm que entrar. Não, encosta ali. Tá com problema no pneu? Encosta ali no acostamento. Um entrou na frente do outro. Não, encosta ali. Vão resolver ali no canto. Essa é a sensação com eu olhando a coruja aqui de cima. Como se fosse a espiritualidade mostrando o caminho para vocês se encontrarem em algum lugar.
esqueci de falar. Essa leitura também vai ter uma leitura complementar, tá? Eu esqueci de falar no começo do vídeo. Então, se vocês sentirem que essa leitura é para vocês e vocês gostariam de aprofundar a leitura, sabe? Saber mais detalhes, informação da espiritualidade que possa te ajudar para quando essa pessoa chegar na sua vida, você esteja curada o suficiente para conseguir equilibrar esses sentimentos, ter uma relação saudável com essa pessoa. A âncora. As nuvens. Eu tô botando a carta aqui atrás para ajeitar, para não ficar, senão a câmera fica focando, desfocando, focando, desfocando. Aqui é o jardim e a carta. E o fundo do maço. O urso. Essa carta eu vi quando eu tava embaralhando antes de gravar. Aliás, quando eu tirei da caixinha. Quando eu tirei ela da caixinha, ela era a que estava no fundo do maço. Embaralhei, cortei e ela continua no fundo do maço. E eu falando que vocês vão se encontrar de novo, que a espiritualidade vai botar vocês no caminho um do outro. E a carta que cai aqui, o jardim e a carta. Um encontro, uma comunicação. Vocês se encontrando de novo de alguma forma. Tanto vale para as pessoas que já tiveram um relacionamento com alguém nessa vida, que seja assim, parecido com esses sentimentos que eu falei antes, temperamentos, como eu falei antes, ou pode ser coisa de vidas passadas, retornando para sua vida, porque em vidas passadas vocês já tiveram relações, já tiveram envolvimento. Mas essa comunicação vai existir, vocês vão entrar na vida um do outro. Mas procura fortalecer o seu amor próprio, sua autoestima, sua autoconfiança, para que você... Quando a gente tá... Deixa eu explicar. Quando a gente tá com amor próprio, autoestima e autoconfiança elevado, a gente não tem necessidade de controlar ninguém. Porque a gente está bem equilibrado com a gente não tem necessidade de fazer com que os outros façam aquilo que a gente quer para se sentir melhor ou não ter medo. Você, quando está equilibrado, você, com a autoestima e autoconfiança elevada, você não se preocupa com esses detalhes. Se por acaso a pessoa não corresponder a você, você simplesmente não corresponde, não sente a mesma coisa que eu, então tudo bem. Cada um vai para o seu lado e tudo bem. Não vai ser por causa disso que eu vou desistir da vida e não vai ser por causa disso que eu vou me sentir inferior. Então você não tem necessidade de controlar ninguém com medo de ser rejeitada, com medo de ser abandonada, com medo da pessoa não corresponder a você. Com medo da pessoa pensar diferente ou olhar
para outras coisas que não seja você e te abandonar. Então, fortalece o seu amor próprio, sua autoestima e sua autoconfiança para quando essa pessoa chegar na vida de vocês, vocês não está equilibrado o suficiente para não cometer os mesmos erros, para não deixar que o ego tome conta, que o medo tome conta. Melhor dizendo, isso aqui é o fundo do maço. A carta das nuvens. Me dá a sensação aqui, essa necessidade de controle, de ter medo dos sentimentos da outra pessoa. Porque você, tipo assim, a gente não consegue se abrir o suficiente para expressar o que a gente pensa, o que a gente sente, e quer controlar o outro também, já que a gente não sente da mesma forma, e se aquela pessoa sentir mais do que a gente, é uma forma, a gente vai se sentir meio que obrigada a se abrir também. Isso é muito difícil para quem tem a necessidade de manter os seus sentimentos aprisionados, de pessoas que têm medo de algo, então tem necessidade de controlar para que aquilo que te amedronta não aconteça. Por isso essa necessidade de controle de ambas as partes, não só de você em relação a outra pessoa, mas da outra pessoa em relação a você. Ambos, seja dessa vida ou de vidas passadas, tinham essa necessidade de controle muito grande. Por não conseguir se envolver realmente, porque não é porque a gente tem os sentimentos muito intensos, muito forte, que é muito amor, que significa que esse amor a gente esteja realmente disposto a se entregar para outra pessoa. Como eu falei, veio a referência na minha cabeça sobre o amor dos finalzinho dos anos 60, 70, que aparece em muitos filmes, sabe, aquele faça amor, não faça guerra, dos anos 70, que os casais, ninguém tinha medida, o sexo era liberado, o amor era liberado, amor com um, amor com o outro, você tá num relacionamento, de repente acaba e vai com outra pessoa, sabe? Eram todos muito intensos, queriam viver o amor mais plenamente, mas nem por causa disso estavam dispostos realmente a abrir o coração de verdade e deixar a outra pessoa entrar de verdade. Intensidade nem sempre significa que a pessoa tem sabedoria para lidar com as emoções, com os sentimentos. E aqui com a carta da âncora, veio na minha cabeça para vocês buscarem o equilíbrio. Ter o hábito de conversar sempre entre vocês. Quando esse relacionamento acontecer, vocês terem o hábito de conversar. Não brigar, discutir, conversar. Sabe? Papo de amigo. Sai no fim de semana, vão para um lugar agradável. Ou então, se gosta de cerveja, compra cerveja, bota dentro de casa, senta no sofá e conversa. Não é olhando para a televisão, nem olhando para o celular, olhando um no olho do outro e conversando. Para que não aconteça com vocês de novo o que aconteceu no passado. Que vocês não conseguiam expressar um para o outro aquilo que realmente sentiam.
A ideia aqui eu falei da intensidade, de querer viver muito o amor, mas a sensação é que essa intensidade, essa vontade de viver muito amor, mascara uma dor por dentro. O medo da rejeição, o medo do abandono, quer amar demais o outro para que ele não te largue, para que ele não te abandone e você sofra de novo. Não, eu vou amar tanto essa pessoa que ela não vai me abandonar nunca. O amor exagerado, as emoções exageradas também é controle. E a outra pessoa também muito fria, se você é fria demais, não demonstra os seus sentimentos, não demonstra as suas emoções, você não permite que as outras pessoas façam o mesmo. Isso se torna muito difícil para você, mas é porque você não consegue, não tem coragem de expressar os seus sentimentos. Acha que expressar os seus sentimentos vai fazer com que a outra pessoa te magoe, te fira. Essa necessidade de manter frieza, de manter tudo muito racional, é justamente para não se entregar. Porque acha que se você se entregar, mostrar o que realmente sente por dentro, vai fazer... a outra pessoa vai tripudiar em cima, vai te magoar, vai te ferir, como você já foi ferido em outras vidas. Sabe? Conversem, quando tenha o hábito de conversar com essa pessoa, quando vocês chegarem na vida um do outro. Tenha o hábito da conversa, sejam não só parceiros de vida, de cama, mas sejam amigos. Que a amizade, se a amizade for a base desse relacionamento, vocês vão conseguir se entender. Porque vão sentir necessidade de conversar. Não só converse, mas procure entender por que a outra pessoa não se abre tanto. E mostre para ela por que você sente as coisas da forma que você sente. Procura entrar em equilíbrio para que esse relacionamento de novo, para que esse relacionamento não aconteça como aconteceu em outras vidas. E de novo tenha esse sofrimento, essa dor, porque a ideia que eu sinto na leitura é que vocês realmente se amam. Essas almas realmente se amam, mas tem dores aí profundas dentro de vocês que fazem com que vocês não consigam, tenha dificuldade de expressar os sentimentos um para o outro, tenha dificuldade de se abrir completamente um para o outro, mesmo se amando muito. De repente vocês podem ter medo de demonstrar algum tipo de fraqueza e achar que a outra pessoa não pode saber que você é fraca, não pode saber que você tem defeito, não pode saber que você tem medo, porque senão ela não vai querer ficar com você. E ao contrário também, a pessoa também pode achar isso. E pelo jeito, eu toquei bem no assunto raiz, digamos assim, porque eu falei sobre isso, meu chakra sacral, meu chakra umbilical chegou a repuxar de novo. Procurem o equilíbrio, haja com amor, mas e menos com o ego. Que assim seja, amores. E não esqueça, se vocês gostaram da leitura e quiserem se aprofundar mais nela, você tem a leitura complementar, é só procurar leitura complementar número 4. Vai ter um coraçãozinho verde também do lado. Que essa leitura essa leitura base,
vai estar com os dizeres assim, leitura de cura número 4. Para você encontrar a leitura complementar, é só também procurar leitura complementar número 4, que você vai saber de qual vídeo é. Que as energias positivas do universo os abençoem e os ajudem a viver esse relacionamento da melhor forma possível. Que vocês consigam se equilibrar e viver o amor. Que assim seja. Gratidão, até a próxima. Beijo, amores.